Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje eu quero falar que os obstáculos, eles fortaleciam a fé do apóstolo Paulo. Os obstáculos nunca trouxeram desânimo, como nós vimos ontem. Mesmo sendo apedrejado, Paulo continuou servindo e voltou a pregar naquele mesmo lugar. Não criou ódio, não criou mágoa no coração. Era um servo de Deus. E interessante que os obstáculos fortaleciam a fé de Paulo. Diferente de muitos de nós crentes. Eu quero me incluir também, por isso que eu quero usar a primeira pessoa do plural aí, nós. Muitos de nós, irmãos, os obstáculos, nós reclamamos. Nós falamos do Senhor, nós reclamamos da obra e tudo. Nós vamos ler um texto aqui em Atos, capítulo 16, verso de número 22, que diz assim, ó. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Por Paulo pregar o evangelho, por Paulo levar a mensagem do Senhor, Paulo agora estava sendo açoitado e preso. Por ele ter mostrado a uma mulher que o que ela seguia era uma feitiçaria e não o evangelho, não a verdade, que o Deus que revelava algo para aquela mulher era Satanás e não Jesus Cristo, Paulo agora foi preso. Paulo agora estava preso e Paulo agora foi açoitado. Você imagina muitos açoites nas costas, as costas marcadas. Quando eu era pequeno, quando eu tomava uma cintada do meu pai, a cintada que não machucava nada, com roupa e tudo, era uma dor e dava uma raiva. E Paulo tomando chicotada nas suas costas. Provavelmente o corpo seminu, sendo chicoteado. Mas Paulo não criava ódio. Paulo fortalecia a sua fé. O texto diz isso. Vamos ver o que aconteceu depois que eles foram chicoteados e lançados dentro do cárcere. Vamos ver o que aconteceu no versículo de número 23. Olha só, 23 em diante. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Havia uma corrente e ali eles eram amarrados no tronco. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Paulo, depois de ter apanhado, ele não cometeu pecado nenhum. Agora Paulo era acorrentado e amarrado em um tronco, preso, porque estava falando a verdade do amor de Cristo. Humanamente falando, ele tinha tudo para reclamar. Espiritualmente falando, não. E foi o que Paulo fez. Sabe o que Paulo fez? Ele cantava hinos ao Senhor. Eles adoravam ao Senhor. Eles oravam ao Senhor. Assim é a vida de um servo. Os obstáculos fortalecem a fé dele. Quando você estiver envolvido na obra de missões, você vai enfrentar muitos obstáculos. Se você quiser piamente seguir ao Senhor Jesus, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, é necessário padecer. E olha, na hora de padecer, confie no Senhor. E aí a sua fé será fortalecida. E você vai ver a glória de Deus, as maravilhas que o Senhor pode fazer. Quando ele estava orando e cantando, o texto bíblico diz que tremeu ali, as portas daquela cadeia se abriram. Eles tinham sido entregues ao carcereiro. Se por um acaso o preso fugir, a ordem é, o carcereiro paga com a vida no lugar do preso. E o texto diz que aquelas cadeias se abriram. E o carcereiro se desesperou e partiu para tirar a vida, porque ele sabia que iria morrer. Ele não cumpriu a sua tarefa. E quando ele partiu para tirar a sua vida, Paulo gritou, pare, nós não fugimos, nós continuamos aqui. É interessante, Paulo estava preso inocentemente. Paulo não devia. E agora a cadeia se abre e Paulo não sai, ele continua lá dentro. Deus tem seus propósitos. Quando o carcereiro viu aquilo, não acreditou. E aí o carcereiro viu que havia algo diferente na vida daqueles homens.
E o carcereiro se entregou a Cristo. E eles foram parar na casa do carcereiro. E a Bíblia diz que ali eles limpavam os vergões nas costas de Paulo. Era muita dor, ele estava machucado, o carcereiro estava arrependido. Meu Deus, o que nós fizemos? Este homem é um homem de Deus. Mas tudo aquilo, irmãos, fortaleceu a fé de Paulo. Deixe os obstáculos fortalecer a sua fé. Deixe os obstáculos te levar a crer mais em Deus. Nunca Deus vai te abandonar. Nunca você vai perder em Cristo Jesus. Nunca. Nunca o inferno vai prevalecer, porque Jesus diz que nele nós somos mais do que vencedores. Em Cristo. Vamos viver esta fé. E olha, no final Deus vai honrar. Sabe o que aconteceu? No final, mandaram soltar Paulo. Quando o líder descobriu que Paulo era um cidadão romano, solta este homem, pelo amor de Deus. Vocês açoitaram um cidadão romano. Isso não podia acontecer e Paulo tinha o título de cidadão romano. Vocês açoitaram um cidadão romano e agora? Vá lá e solte. Quando chegar lá, diz, olha, pode ir embora. Paulo diz, não vou embora não. Vocês me açoitaram e agora quer que eu vá embora sem pedir desculpa? Paulo conhecia as leis e ele diz, não, dá só uma olhada. Versículo de número 37. Diz assim, ó, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Eles foram lá pedir desculpa a Paulo. Deus, ele honra. E aquela família do carcereiro foi ganha para Cristo. Deus tem propósitos em tudo. Até numa surra que Paulo ganhou, Deus tinha propósitos. Até numa surra que Paulo ganhou foi para fortalecer a fé de Paulo. E agora Deus honrou. As pessoas que fizeram aquilo com Paulo tiveram que ir lá pedir desculpa. E uma família foi ganha para Cristo. A obra missionária foi executada. É assim o nosso Deus. Ele sempre está à frente. Ele sempre nos guarda. Ele não tem problemas. Ele tem planos. Para mim e para você. Eu não sei o que você passa nesse momento. Talvez um momento difícil na sua vida. Talvez um momento que você possa até compreender assim, Deus me abandonou. Jamais. Ele nunca vai te abandonar. Ele está apenas com os planos, tudo projetado para a glória dele. Mais cedo ou mais tarde, todos que te fizeram mal terão que te pedir desculpa. Mais cedo ou mais tarde, mesmo você sendo apedrejado, você vai levar as marcas de Cristo. Mais cedo ou mais tarde, apedrejado, espancado, açoitado, preso, ele ganhou o carcereiro. E do carcereiro, ele ganhou a família do carcereiro. E dali começa-se uma igreja de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Essa é a obra missionária. Deixa Deus te usar. O momento é difícil? Deixa Deus ser glorificado. Satanás nunca poderá vencer os servos do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela verdade da Tua palavra e os desafios vindo de Ti. Continua nos ajudando, ó Deus, a seguir firme nessa trajetória. Glorificar e exaltar o Teu nome. Fica conosco, Pai. Fica com cada lar, cada família, cada pessoa que assiste essas mensagens. Que a Tua palavra possa transformar e o desafio do Senhor possa mover os corações. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.